Oi pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos hoje refletir sobre um tema bastante relevante nos dias atuais, que é o silêncio interior, a dádiva do silêncio. Esse é o capítulo 25 do livro Tesouros Libertadores, que é uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. E este realmente é um tema bastante pertinente aos dias atuais, pelo fato de que estamos passando por uma pandemia, pelo novo coronavírus, e temos de fato a necessidade de adentrar de uma maneira mais profunda no nosso mundo íntimo. E a nobre mentora começa nos falando que a criatura humana moderna está inserida em um contexto de aturdimento, onde existe um excesso de informações, uma parafernália tecnológica que muitas vezes acaba por nos distrair, acaba por nos ocupar excessivamente e dessa forma não encontramos espaço mental para o nosso processo introspectivo de silêncio da mente. Nós estamos inseridos em um contexto onde há um turbilhão de novidades e muitas vezes a nossa mente busca aderir a essas múltiplas ideias e ao novo de uma maneira desmedida. Queremos muitas vezes estar presentes em todos os acontecimentos, em todos os eventos possíveis, adentrando em um processo de busca de informações sem um controle adequado. Então, nós não temos espaço para o nosso silêncio mental. Muitas vezes não nos permitimos este serenar da mente e temos dificuldade no processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Temos uma grande ânsia por não perder nada. Queremos fruir todas as sensações que as redes sociais nos proporcionam. E muitas vezes aderimos a futilidades que provocam uma intranquilidade, que gera, consequentemente, em alguns a depressão e em outros a agitação. As refeições tranquilas que podem ser realizadas com a família, muitas vezes acabam sendo raros momentos nos dias atuais. Poderíamos promover conversas edificantes e uma maior proximidade com aqueles com os quais convivemos de uma maneira mais próxima. Mas o aturdimento da vida atual, repleta de compromissos, de eventos que muitas vezes nos chamam, acaba por prejudicar esta aproximação, este elo que precisa se formar naturalmente através do processo de convivência, da verbalização de ideias, do diálogo, do contato benéfico, da troca de experiências entre todos que compõem um grupo familiar. Esses momentos acabam rareando cada vez mais na atualidade. E vejam, nós estamos hoje em um contexto de uma pandemia, portanto, um problema que assola a humanidade, e somos impelidos a esse processo de introspecção. Todos são convidados a permanecer muito mais em casa e, consequentemente, a convivência familiar tem a oportunidade do seu restabelecimento na atualidade. Então, nós precisamos estar atentos a esta oportunidade de renovação no nosso grupo familiar. No mundo externo, muitas são as diversões que acabam frequentemente nos distraindo acerca das nossas tarefas, que precisam ser implementadas na nossa jornada evolutiva. A ansiedade nunca se fez tão presente na atualidade, com um crescente número de pessoas que estão despreparadas para os enfrentamentos da vida, conforme nos diz a benfeitora espiritual, mas que mesmo com esta ansiedade não querem perder nenhuma ocasião de gozar ao máximo as possibilidades que o mundo externo nos oferece, com as falsas comodidades que são oferecidas de uma maneira bastante farta e ampla. É muito comum verificar hoje em dia que os seres humanos estão vivendo em uma perspectiva hedonista, com uma ânsia, uma busca desenfreada pelo prazer. Dessa forma, geram muitas vezes tormentos voluntários. São processos que apresentam-se como ligeiros em nossas existências e sem significado emocional, prejudicando o nosso processo de introspecção e de autoconhecimento. Dessa forma, multidões acabam caindo no desequilíbrio, o que também é fortemente estimulado pela mídia, que divulga conteúdos
que propelem e que estimulam uma perspectiva consumista, desenfreada e que muitas vezes apresentam valores não coadunados ao Cristo. Dessa forma, multidões acabam sendo arrastadas pelas suas próprias paixões primitivas, gerando desequilíbrios nas suas existências e, consequentemente, a perda do sentido existencial, permanecendo dessa forma nas injunções penosas, dolorosas, em que se encontram no momento do encanto e do desvario, e que acabam sempre culminando em dolorosas situações interiores de desgaste e de sofrimento, porque tudo aquilo que não está em coerência às leis divinas vai nos trazer algum tipo de dificuldade interior, algum débito será gerado e deverá ser resgatado futuramente. Assim, meus irmãos, todos nós temos necessidade do silêncio interior para que nós possamos entender, analisar a nossa existência e também encontrar o seu significado real, que é de extrema relevância, encontrar o propósito e o significado de nossas existências. Então, Joana de Ângeles nos recomenda que meditemos para que possamos, então, adentrar no nosso mundo íntimo e encontrar as razões reais para a vida física, para que possamos, então, entender o sentido existencial, porque senão o vazio toma conta e a perda da saúde e da paz torna-se de caráter destrutivo em nossa vida. E Joana de Ângeles nos cita o exemplo do príncipe Siddhartha Gautama, que teve inúmeras experiências de prazer exaustivo, mas que em um determinado momento foi dominado pelo tédio. E a partir de então, ele buscou respostas na meditação para a sua vida. Descobriu dessa forma que o sofrimento é inevitável durante a viagem carnal. Siddhartha Gautama, então, através do processo meditativo, saiu do letargo, do tédio em que se encontrava e despertou para a realidade para a qual viveu em plenitude. E Jesus também, meus irmãos, tinha necessidade do silêncio interior. Após atender todos os desvalidos que iam ao seu encontro em busca da paz, da tranquilidade, das palavras edificantes e do ânimo para a continuidade da vida, Jesus se refugiava da balbúrdia e dessa forma, através do processo de silêncio interior, buscava a manutenção da sua sintonia com Deus, em cuja fonte de amor hauria forças para prosseguir no ministério de amor e de iluminação de consciência, conforme nos diz a benfeitora espiritual. Assim, meus amigos, sempre que o aturdimento fizer parte dos nossos dias em razão dos nossos próprios pensamentos, do cansaço e do desânimo, não vamos titubear, vamos nos recolher, façamos este processo de silêncio interior, vamos buscar o silêncio para que possamos analisar o que está se passando conosco, identificando o que realmente necessitamos e nos permitindo nos libertar de qualquer tipo de excesso em nossa vida, seguindo sempre o caminho do equilíbrio e do que é indispensável de fato. Quando nós estamos imersos no turbilhão, tudo é confuso e perturbador. Nós não temos lucidez e clareza mental, inclusive na tomada de decisões. Desse modo, vamos eleger o silêncio mental, principalmente para estes momentos. A oportunidade de entender as divinas leis que se encontram impressas em nossa consciência. A nossa consciência, através da introspecção, do silêncio interior, nos revelará os caminhos mais adequados à nossa existência. E nós vamos então ter a oportunidade de descobrir quais são os métodos mais eficientes para que possamos viver as leis divinas com alegria e com efetivo significado existencial. E vejam, meus amigos, o que nos diz Joana de Ângeles. É natural que vivas no mundo da atualidade com todas as injunções que lhe são peculiares, não fugindo do seu contexto. No entanto, faz-se necessário que elejas o comportamento que mais te propicie a harmonia, sem a dependência escravagista do modernismo exagerado e da submissão às suas exigências.
Muitas vezes nós criamos tormentos voluntários na nossa vida, como está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, porque somos muitas vezes influenciados pelas seduções do mundo. Precisamos estar atentos para não sermos dependentes, escravos deste modernismo exagerado que acaba gerando tantas dificuldades quando não utilizamos bem aquilo que o mundo nos oferece. Então sim, vamos nos utilizar desses valiosos instrumentos de tecnologia e de ciência para a edificação das nossas existências, mas não vamos deixar que todo este contexto nos roube a tranquilidade, a paz e a serenidade, e nem o nosso silêncio mental. Não vamos permitir que tudo isso domine os nossos sentimentos e que também não sejamos roubados nas nossas horas tão preciosas, no nosso tempo para o autoencontro. Uma existência tranquila, meus irmãos, é resultado do comportamento mental sereno, nos diz a benfeitora espiritual. Então vamos sim buscar o deserto, que é uma metáfora para o nosso silêncio interior, para a nossa introspecção, para o serenar da nossa mente, propiciando o autoconhecimento. Vamos então mergulhar no âmago de nós mesmos e vivenciar esta transcendência na qual nós estamos mergulhados. E finalizando, a mentora espiritual nos diz: recorda-te que o corpo envelhece, enferma e dilui-se pelo fenômeno da morte, por mais te conceda momentos de prazer e de gozo, sempre transitórios. Seguirão contigo, porém, os atos de elevação e de serviço ao próximo, que te facultarão incomparáveis emoções de alegria e de plenitude, o teu reino dos céus prometido por Jesus. Então, meus irmãos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Agradeço a participação de todos aqui no canal Mestre de Luz. Convido que vocês se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e nos vemos em breve.